Olá, gente! Nesse vídeo eu vou dar uma voltinha com o meu Model 3 e vou falar para vocês um pouco sobre o Safety Score, o novo parte do aplicativo da Tesla agora, para quem tem o pacote Full Self Driving. A gente vai no aplicativo da Tesla e tem a opção Safety Score. No momento só está disponível para iPhone, iOS, não está disponível para Android ainda. Mas aí tem as categorias diferentes, tá? E a pontuação aparece na parte de cima. Eu tô aí com 95 pontos, mas vou falar os detalhes para vocês do que é o Safety Score, para que serve, qual a funcionalidade, qual o benefício de ter uma pontuação boa e como funciona. Então eu vou começar a dar uma volta com o meu carro agora e depois eu vou mostrar para vocês qual foi o meu Safety Score, a minha nota de segurança, de cautela, digamos assim, nessa viagem que eu vou rodar com vocês agora. Então, vamos lá, vou começar a rodar. No aplicativo nada muda quando a gente está no meio da viagem, do trajeto. Os dados só vão estar disponíveis assim que eu terminar o trajeto, que eu estacionar o carro, abrir a porta, tirar o cinto de segurança, aí sim vai estar disponível os dados dessa viagem de agora, que eu vou mostrar no final desse vídeo. Então, o que é o Safety Score? Safety Score é a maneira que a Tesla encontrou de ampliar o programa Full Self Driving Beta. Em outubro de 2020 foi quando a Tesla liberou o Full Self Driving Beta, o software, para quem tem o pacote Full Self Driving. Mais ou menos 2.000 pessoas começaram a rodar o software Full Self Driving. O carro ainda não tem controle total, o software não tem controle total do carro, tem algumas coisas que o motorista precisa ainda intervir e tomar controle do carro. Por isso que a gente fala que está em versão beta ainda, né? Não está disponível para todo mundo. O motorista ainda é responsável pelos atos do carro, digamos assim. E desde então, desde outubro de 2020, muita gente tem reclamado e tem solicitado a Tesla para que amplie o programa Full Self Driving. Aqui nos Estados Unidos é possível fazer curva para a direita quando o farol está vermelho, se não vier vindo o carro, por isso que eu virei ali. Então uma maneira que a Tesla encontrou no finalzinho de setembro de 2021 foi de colocar essa funcionalidade no software do aplicativo e todos os dados da viagem o carro coleta e passa por um processo aí de análise de dados, tudo isso automático, e fica disponível essa nota por viagem pra gente ver. E supostamente em mais ou menos uma semana, na primeira ou segunda semana de outubro, vai ser quando a Tesla vai começar a liberar o Full Self Driving Beta para mais pessoas desse programa beta, somente para quem tiver boa pontuação no Safety Score. Então muita gente não está nem aí, não quer nem saber do Safety Score, porque não estão interessados na Full Self Driving. Eu estou muito interessado em começar a rodar a versão beta do Full Self Driving, então estou tentando conseguir uma nota boa no Safety Score. Supostamente, quanto melhor a nota, mais rápido você vai conseguir acesso ao software beta. Recentemente o Elon Musk disse no Twitter que eles vão liberar para 1.000 pessoas por dia, começando com quem tiver a nota máxima, 100, e dia após dia, 1.000 pessoas, e abaixando quem tiver com 99, 98, 97% do Safety Score vai conseguir acesso ao programa. Eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de outubro. Então, quais são as diferentes categorias aí do Safety Score? A primeira, Forward Collision Warning. Aviso de colisão frontal. Aqui eu vou ligar o Autopilot. Vou deixar ele com o Autopilot ligado o máximo de tempo possível. Supostamente isso ajuda com o Safety Score. Forward Collision Warning, aviso de segurança, aviso de colisão frontal, quando o carro detecta que existe um obstáculo à frente e eu continuo acelerando, me aproximando do obstáculo à frente, seja ele uma parede ou geralmente um carro. Se eu estiver me aproximando desse carro à minha frente e não estiver diminuindo a minha velocidade, o carro vai dar aquele aviso de possível colisão.
Quanto mais desses avisos você receber, menor vai ser a sua pontuação. Hard braking, freamento repentino, digamos assim. Se você pisar no freio de uma maneira brusca, o carro diminui a velocidade de uma maneira brusca, conta como ponto negativo também. Isso seria em termos de porcentagem, tá? Porcentagem do tempo que você freia, qual porcentagem do tempo que você passa freando foi de maneira brusca. Terceira categoria, aggressive turning, viradas agressivas, digamos assim. Se ele mede tipo quantos G-force o carro emite durante a curva, por exemplo. Se você estiver fazendo uma curva, você tem que fazer uma curva de maneira lenta, velocidade lenta, para que não exerça tanto G-force na hora da curva. Unsafe following, seguindo o carro à sua frente. Qual porcentagem do tempo que você passou seguindo o carro à sua frente foi a uma distância não segura? Então, para quem está dirigindo sempre coladinho com o carro à frente, não é uma coisa boa. Você recebe ponto negativo por isso. E por último, Forced Autopilot Disengagement. Quando a gente dirige em autopilot, você tem que sempre estar com a mão no volante, que é o meu costume. Estou sempre com essa mão esquerda aqui no volante, sempre exercendo uma certa resistência no volante. Então eu nunca recebo esses avisos. Mas tem gente que dirige sem as mãos no volante. Então o carro detecta que você está sem as mãos no volante, ele começa a te avisar, coloca as mãos no volante, tem que prestar atenção. Se você não obedecer, ele acaba desligando o autopilot completamente. E você não pode mais ligar o autopilot. Você tem que parar o carro, estacionar o carro e depois começar a dirigir novamente. Só então você vai conseguir ligar o autopilot novamente. Então, quantas vezes que o carro desliga o autopilot dessa maneira, vai aparecer aqui também e conta como ponto negativo, claro. Então, essas são as diferentes categorias do Safety Score. A gente pode fazer um monitoramento praticamente em tempo real. Não enquanto eu estou durante a viagem, no momento eu não consigo, mas eu posso ir aqui no Daily Details aqui embaixo e aparece por dia. Eu posso ir cada dia aqui que eu dirigi o meu carro, eu posso ir ver os dados daquele dia. Por exemplo, no dia 2 de outubro, que é hoje, estou gravando esse vídeo no dia 2 de outubro, eu tenho uma viagem. Como que eu sei que é uma viagem? Porque se eu for aqui no Trips, vai aparecer somente uma viagem, Trip 1 of 1. E nessa viagem eu não recebi nada de ponto negativo, foi tudo ponto positivo. Dirigi menos de... não está aparecendo aqui, mas eu dirigi cerca de umas 2 ou 3 milhas nesse dia até o momento. Quando terminar essa viagem de agora, a gente vai poder entrar ali naquela opção novamente e a gente vai ver os detalhes dessa viagem. Eu vou dirigir um pouquinho agora e depois vou estacionar o carro para vocês verem a pontuação. Indo por dias anteriores, aqui no dia 30, por exemplo, aparece a nota do dia. Tá, essa é a nota do dia. Você vê aqui em cima, na parte de cima do aplicativo também. O safety score do dia foi 100%. Quantas milhas dirigidas? 20. No dia anterior, 88% foi a minha nota, 88. Milhas dirigidas, 30. E assim por diante. No dia 1º eu não dirigi, 1º de outubro, e a gente está aqui agora no dia 2 de outubro. Eu estou evitando até acelerar o meu carro de maneira muito brusca para evitar perder ponto. E, enfim, eu acho que o Safety Score, o motivo pelo Safety Score é supostamente para treinar o motorista a dirigir de maneira cautelosa. É esse o objetivo principal. Eu acho que a Tesla está com boas intenções em relação a isso. É claro que eles não querem dar o software Full Self Driving Beta para motoristas que não são prudentes na maneira com que eles dirigem, porque isso pode acarretar acidentes e vai prejudicar aí toda a frota, né? Vai acabar dando problema para a Tesla com todo o desenvolvimento do software Full Self Driving. Não vai ser uma coisa boa. Mas eles ainda tem muito chão ainda para chegarem lá, né? Porque por enquanto o Safety Score não é 100%
não coleta dados de maneira 100% correta, na minha opinião. Existem uns bugs, por exemplo, às vezes o autopilot freia de maneira brusca e acaba contando como ponto negativo para o motorista, que não deveria ocorrer, né? Se o carro está em autopilot, deveria contar somente como ponto positivo. Que eu vou tentar mudar de faixa, que não teria problema nenhum para mudar de faixa aqui, se eu tivesse dirigindo de maneira convencional, mas dirigindo de maneira extremamente cautelosa é difícil, né? Aí vou tentar pegar a rodovia só um pedacinho para a gente rodar um pouco na rodovia. Autopilot ligado aqui novamente, ele vai pegar a rampa de acesso à rodovia. A distância entre o meu carro e o carro à frente também é uma configuração aqui no painel de controle que eu tô no máximo, tá? São números de 1 a 7, 1 sendo o mais próximo do carro à frente e 7 sendo o mais distante possível. Esses números não representam uma distância fixa em metros, ele depende de acordo com a velocidade do carro. Essa distância varia, mas ele está no máximo aqui 7. Eu sempre deixo no 1 quando eu estou dirigindo de maneira normal, de maneira convencional, mas como agora eu estou querendo driblar o sistema o máximo possível e dirigir de maneira cautelosa, eu estou deixando distância máxima. Aqui o carro não vai fazer mudança de faixa de maneira automática, porque o Navigate on Autopilot não está ligado, não tem um destino para minha viagem. Ele vai só seguir aqui o carro que está à minha frente. Eu estou com velocidade máxima aqui 65 milhas por hora, o carro está indo 65 milhas por hora. Eu vou aumentar, eu posso aumentar, não tem problema, não conta como ponto negativo. A única coisa que contaria como ponto negativo fosse se eu estivesse dirigindo e chegasse muito próximo ao carro à minha frente. Eu vou ficar nessa faixa da direita mesmo, eu poderia mudar de faixa aqui se eu quisesse, ligando a seta, ele mudaria de faixa sozinho, mas vou ficar na faixa da direita porque eu já vou pegar a saída da rodovia para esse vídeo não ficar muito longo, para mostrar o resultado dessa viagem para vocês. Aqui ele está diminuindo sozinho a velocidade, porque ele está se aproximando do carro à frente. E eu vou desligar o autopilot agora para eu poder pegar a saída da rodovia. Vou desligar aqui colocando essa chave para cima. Mas eu vou continuar acelerando para ele não diminuir a velocidade de maneira muito brusca, porque também contaria como ponto negativo. Enfim, eu acho que esse sistema tem muito o que melhorar ainda. As intenções são boas. A Tesla eventualmente começar a oferecer seguro de carros, já oferecem seguro de carros em alguns estados nos Estados Unidos, vai começar a oferecer seguro de carro que são mais personalizados de acordo com os hábitos de cada motorista. Então esse tipo de aplicativo vai ajudar muito nisso. Quem dirigir de maneira extremamente cautelosa vai ter seguro muito baixo e as mensalidades do seguro do carro. Mas, enfim, a funcionalidade desse software hoje, na minha opinião, não é perfeita. Ele ainda conta como pontos negativos quando não deveria. E ele não está diretamente... A maneira com que eu estou dirigindo não está diretamente representada na pontuação que eu estou recebendo. Eu acho que eu não estou dirigindo de maneira tão segura. Eu estou sendo extremamente cauteloso, que acaba prejudicando os carros que estão ao redor, que estão querendo às vezes me passar ou não tem tanta paciência, né? Eu acho que existe um meio termo da gente poder dirigir de maneira não agressiva, mas não tão pacífica como eu estou dirigindo agora. Você pode ser um motorista com hábitos um pouco agressivos, mas mesmo assim dirigir de maneira segura. Eu acho que existe esse meio termo. E agora aqui eu vou sair aqui do Safety Score, vou tirar o cinto, tá? Para o carro detectar que eu terminei a minha viagem. Vou abrir a porta, normalmente isso é suficiente. E vamos ver se a viagem agora vai estar disponível. Outra coisa que eu notei outro dia foi que eu tenho que levantar do banco para ele detectar que o motorista
não está mais sentado no banco. Agora, supostamente, a viagem terminou. Vamos entrar então no aplicativo novamente, Safety Score. E agora a gente deveria ir ver os dados dessa viagem. Aqui é o dado total, tá? Então, Daily Details, a gente entra nos detalhes do dia. Trips. Agora sim a gente vê que são 2 viagens, tá vendo? Antes só tinha uma. Então, 2 viagens. Nessa viagem que eu acabei de fazer agora, a gente vê que eu recebi pontuação 100 novamente. Não tive nenhum problema nessa viagem. Voltando para a página principal, e alguns probleminhas que eu já tive. Principalmente no primeiro dia que eu rodei, não fui cauteloso o suficiente. Eu tive um Forward Collision Warning, que quando o carro se aproximou muito rapidamente do carro à minha frente. Tive também Hard Braking durante alguns dias aí que eu tenho usado o aplicativo, que é quando você freia de maneira muito intensa. Unsafe Following é o que eu preciso melhorar bastante, se eu quiser conseguir melhorar a minha nota aí, que está agora por volta de 90, está flutuando entre 94 e 96. Preciso diminuir essa porcentagem aí do Unsafe Following, que tá seguindo o carro à frente de maneira não segura, com uma distância muito curta. É o que eu acho injusto, eu acho que eu não mereceria essa nota fraca. Mas vocês não estão assistindo o vídeo para me ouvir chorar sobre isso, né? Enfim, outra coisa, não dá para eu desligar isso. Agora que eu tô com isso rodando no carro, o carro vai estar sempre coletando esses dados e vai estar sempre me dando essa nota. E vai ser dessa maneira que a Tesla vai liberar o software Full Self-Driving ou não, para mim, eventualmente. Mas eu não consigo, por exemplo, se eu tiver com pressa, estou querendo ir para o trabalho hoje, estou com pressa, não quero ter todo essa cautela, eu não consigo desligar isso de maneira temporária. Ele vai estar sempre coletando esses dados, então é meio complicado, né? Vou ter que seguir as regras aí do aplicativo. Acho que é só isso, galera. Obrigado, espero que tenha gostado do passeio. Um abraço, até mais. Tchau.